Queridos amigos, hoje eu quero apresentar para vocês as minhas orquídeas. As orquídeas que eu cuido aqui na nossa casa. Então, apresentando para você esta orquídea, eu trouxe muda do Brasil. Este é o segundo ano que ela floresce. Ano passado ela deu umas florzinhas bem pequenininhas e este ano ela deu um único cacho, mas muito mais saudável, né? Esta outra que eu tenho aqui é uma comum, né? E este ano também ela foi muito generosa para comigo, né? Então, caprichou ali nas suas cores. E como que eu faço, né, para cuidar dessas orquídeas, né? Então, eu não perco muito tempo com elas, não. As orquídeas, para mim, são flores muito tranquilas para cuidar. E eu as deixo geralmente nos parapeitos aí da janela, né? Nas beiradas aí das janelas. Aqui na Alemanha é tudo dentro de casa mesmo. Não deixo tomar sol diretamente nelas, porque o sol acaba queimando. E então eu comprei aquelas cortinas de rendas pequenininhas, né? E coloco nos vidros, nas vidraças da janela, para que o sol penetre, mas não toda a luz do sol diretamente nelas, porque senão as folhas queimam. Então é assim que eu cuido delas, né? Cuidando primeiro lugar da iluminação. Elas gostam de claridade. Então a orquídea que está num lugar escuro, penumbra, coisa assim, ela não vai para frente. Ela não gosta. Ela prefere a claridade mesmo do sol, não diretamente nela. Pode até ser o sol da manhã, mas tem que cuidar, porque senão as folhas ficam queimadas e pegam aquela doença, aquelas manchas pretas, né? Então tem que cuidar. Quando eu compro uma muda de orquídea, por exemplo, eu deixo ela florir, terminou a floração dela, eu troco de vaso. Daquele vaso que eu trouxe do mercado ou da floricultura, eu troco. Por quê? Porque essas orquídeas que estão nos mercados, nas floriculturas para vender, elas têm nas suas raízes, elas têm um tipo de uma fibra, né? Que eles colocam justamente para manter ali a umidade. Eu retiro aquilo e coloco no substrato bom, né? Que substrato bom que eu estou dizendo? Eu compro aqui aqueles pinos, né? Aqueles substrato de pinos. Tem 2 ou 3 tipos, mais grosso, mais fino, coisas assim, né? Então as minhas orquídeas, podem ver como elas estão saudáveis, né? Olha essa daqui, que é uma cor diferente, e este é o segundo ano que ela está florindo. Olha como tem bastante botões. Então eu troco o substrato delas, aquele substrato que vem quando eu compro, eu troco. Eu coloco também adubos nela. Que tipo de adubos? Tem esses comprados, mas eu não compro adubos para minhas orquídeas. Eu faço o meu adubo caseiro mesmo, seja ele com a casca do ovo, né? Eu lavo a casca do ovo, ponho para torrar e depois trituro no liquidificador e coloco, né, uma vez, 2 vezes ao mês, um pouquinho nos cantinhos dos vasos, não em cima das raízes, porque senão pode queimar também. Então, esses são os adubos que eu coloco. Coloco também fertilizante nas folhas ou nas raízes. Esse eu compro. Fertilizantes que você encontra aí nas floriculturas ou até nos supermercados, né? Eu coloco. E também para evitar
que dê aqueles mosquitinhos, né? Nos vasos, coisas assim. O fundo do vaso, geralmente eu coloco o isopor no fundo do vaso, ou pedra brita, ou casca de telha e assim por diante. Eu vou colocando coisas assim para não deixar muita umidade no vaso. Então, essa aqui é uma cor branca, né? E com um detalhe cor de rosinha, ela está bem saudável, deu um cacho pequeno, essa segunda ou terceira floração dela, mas tá bonita também. Então, tenho mais uma aqui, essa daqui também tá muito bonita, está linda essa, com vários botões para abrirem também. Então, é outra orquídea muito saudável. Ela está no cachepô, né? E num vaso de plástico. Tem gente que fala que o ideal seria a cerâmica, mas a cerâmica muitas vezes pode umedecer demais, ou melhor, a cerâmica não vai umedecer, né? A cerâmica, ela ajuda a enxugar a umidade do substrato, por exemplo. Então, eu tenho aqui essa experiência que eu estou fazendo com as minhas orquídeas aqui na Alemanha. Eu vou olhando, vou observando o que as pessoas vão ensinando e eu vou fazendo a experiência para ver se dá certo, né? Tem outra aqui, uma cor, um amarelinho bem suave. Podem ver que elas estão nas janelas, né? No espaço onde pega sol. Mas aqui pega só o solzinho da manhã ou o sol da tarde. Então, não ficam muito aqui. Essas daqui eu tenho na janela aqui do escritório aqui onde eu trabalho. Só que esse momento aqui para filmar eu as coloquei no chão, né? Mas aqui onde eu estou, a janela tem essa cortina que eu falei, esse rendado bem fininho, transparente, mas para não deixar o sol bater diretamente nelas. Então, é outro tipo de orquídea muito fácil de cuidar e são muito generosas, né? Dão flores. Essa grande aqui, eu já tenho mais de mês que elas estão florindo. Eu já tive orquídeas, depois eu vou mostrar uma aqui mais no final. Essa orquídea, ela flore o ano inteirinho. Ela sempre está florindo. Nunca ficou sem florir. A hora que as flores já estão começando a querer murchar, já vem outro cacho de flores, outra haste com flores para abrir. É muito interessante. Uma outra orquídea aqui depois eu vou mostrar para vocês. Então, é assim, cuido da rega, não molho muito, né? Eu molho uma vez na semana, mas bem pouquinho, só eu que cuido delas, porque muitas vezes outras pessoas cuidam, pensa que ninguém molhou, vai lá e molha de novo. Então, a orquídea é bom ser cuidada por uma única pessoa, né? Ela sabe quando ela tem que molhar ou não, e assim por diante, né? Então, essa orquídea que eu quero mostrar para vocês, essa orquídea branca, ela flore o ano inteirinho. Ela tem uma muda no vaso, né? Ela deu um filhote e eu não tirei, deixei, né? É a outra do lado ali, né? Essa aí já estou entrando numa outra agora. Mas é o ano inteirinho ela está florindo. Então, eu cuido com o substrato, o fertilizante. Então, fertilizante nas folhas, uma vez ao mês eu passo. Essa orquídea aqui que eu estou falando para vocês, ó, ela está... esse aqui é o último cacho dela, né? Então, mas floriu o ano inteirinho. É uma flor muito, muito boa para cuidar, fácil para cuidar. Então, essa aqui é uma pequena amostra aí das minhas orquídeas, das orquídeas aqui de casa. Sempre elas estão na janela. Aqui é o refeitório, então não pega sol aqui, né? Nesse lado não pega sol. Então, somente a claridade. Então, sempre cuidando. Orquídeas gosta de claridade, não gosta
de ficar no escuro. Um grande abraço, espero que vocês gostem.